confortável nesse cenário. E uma pergunta bem assim, polêmica. Você acredita no ESG? Nas empresas ESG? Ou você acha que é mais uma moda temporária? Vamos lá. Boa pergunta. É uma boa pergunta. Abre né? parênteses. Eu estou estudando para o CFA ESG. Então, esse tem sido muitas horas, algumas horas, muitas não, infelizmente meu dia não tem tantas horas, mas tem sido 1 ou 2 horas dos meus dias. A resposta certa é: o que é o ESG? Boa. Vamos lá. Para quem não sabe, ESG é a abreviação de Environment, Social e Governance. Então, vamos separar pelo mais fácil. Assim, governança claramente é uma questão. Então, governança é a forma como as relações se dão entre a comunidade, os funcionários, o controlador, os acionistas, os clientes, os fornecedores. Então, as relações, elas são coordenadas por essas governanças e por essas questões. Então, assim, então é importante você olhar e virar e falar assim, claramente, maior governança traz valor. Isso, tipo, sem dúvida, então, a discussão do ESG não está na governança, e por isso que eu tirei. Aí você tem o ambiental e o social. E aí o ambiental, ele é muito, assim, ele se resume com o Acordo de Paris, que diz que a gente tem que lutar para que a temperatura do mundo não suba mais do que 2 graus, porque isso traria grandes choques. Aí você tem uns outros números, mas basicamente é isso, e aí você tem essa temperatura, ela é mais isso vai ter mais a ver com maior emissões de carbono. Então, a história seria que você buscaria até 2030 uma redução de carbono de 30% e um mundo que eles chamam de net zero em 2050. Então, a primeira pergunta é: eu acredito no net zero? Ou nas mudanças climáticas? O net zero seria o quê? Seria o mundo consumir a mesma quantidade de carbono que emite. Entendi. Então, seria um mundo em equilíbrio. Como é que... Vamos pensar na floresta amazônica, só para eu explicar. A floresta amazônica, uma floresta madura, ela é net zero. Então, o carbono que ela recolhe do ar, fazendo a fotossíntese, para fazer aquela folhinha a mais, ela também respira à noite e solta carbono, e ela meio que é net zero. Tipo, o excesso de oxigênio que a gente tem, assim, vem muito dos mares, né? Então são as algas que produzem. Mas enfim, então, assim, a minha opinião eu não sei quanto disso eu acredito. Eu acredito num outro lado do ESG, e aí falando do E, né? Que é o seguinte, eu sou crente, então eu sempre falo assim, que Deus deu o mundo e mandou a gente cuidar. Então, jogar lixo no mar é inaceitável. Assim, esse consumo desenfreado de plástico que não vai para reciclagem, plástico de uso único, isso, assim, não faz sentido mesmo. Existem matérias-primas que são muito melhores que as outras, então qual que é a matéria-prima do futuro? É o papel. Então tem muito espaço para o papel produzir muitas outras... Canudinho de papel, dá uma raiva, né? Canudinho de papel, ele dissolve, mas a pergunta é: você precisava de canudinho naquele momento ou você podia estar bebendo direto do copo? Verdade. Então assim, você tem materiais que são melhores. Então, por exemplo, o alumínio, que tem reciclagem infinita. Então, você tem várias formas de você cuidar melhor do meio ambiente. Então, por exemplo, você tem, que nem eu estava falando dos aterros, né? Você tem o lixo, sim, e aí você tem a situação lixo queimado no quintal, que é a situação péssima. Aí, parecida com essa, tem jogado no lixão, que nada mais é do que um lugar X. Aí tem a situação seguinte, que é a situação lixo colocado no aterro. O que é o aterro? É um lixão organizado. Obviamente, você protege embaixo, então você impermeabiliza o fundo para não ir contaminante para os lençóis freáticos, mas e aí você tem um cenário que é sem aterro. Sim. Então, isso eu acredito. Eu já vou chamar de sustentabilidade. Sustentabilidade é o ESG que passa da narrativa. Então, assim, eu acredito nisso. Você virar e falar assim, então eu acredito que energias renováveis, elas são muito melhores para o meio ambiente do que energia fóssil, do que queimar carvão, petróleo, diesel, enfim. Sim.
Agora você vira e fala assim, eu acredito num mundo que não consome petróleo? Não, não acredito. Eu acredito que metade da frota do Brasil vai ser de carro elétrico daqui a 10 anos? Não. Eu acredito que o carro elétrico é muito mais ESG do que o carro etanol? Não, eu adoro etanol e eu acho que o Brasil tem muito mais vocação para ter etanol, biodiesel, do que veículos elétricos. Que nisso, vai ficar gravado aqui, depois você repare os comentários das pessoas me xingando. Mas assim, eu realmente acredito. E aí você tem que entrar, e aí toda a discussão do ESG, você vira e fala assim, tem o escopo 1, que é eu mesma rodando o meu carro, escopo 2, a produção do carro, escopo 3, a produção da matéria-prima que fez o carro. Aí você descobre que a produção de lítio na Bolívia envolve trabalho escravo. Então, assim, que é muito complicado, né? Você escolher. Se for pegar mesmo, eu acho que vai sobrar o quê? 0 empresas? Não, né? Tipo assim, algumas, tem, né? Mas assim, a discussão é olhar e ver o que realmente faz sentido. Então, teve uma polêmica gigante, não sei se você vai lembrar, quando a Magazine Luiza falou assim, agora eu vou fazer um trainee só para negro. Ah, eu vi isso. Que deu uma polêmica gigante, assim. Então, a minha pergunta a discussão era, eles olharam e 60% dos funcionários dele de loja, o total, eram negros, mas 0, quase nada da liderança era negros. Então, eles resolveram fazer um programa de treino só para negros. Primeiro que eu sou contra você classificar as pessoas por cor. Eu acho que você quer dar oportunidade, faz no 1 a 1. Então, 60% dos seus funcionários são negros. Não tem ninguém lá que se destaca, que é muito inteligente, que só não teve oportunidade na vida, que não faz sentido você ir lá, pagar, você vai fazer uma faculdade, mas eu vou te dar um bom preparatório. Você vai tentar entrar numa faculdade de ponta, e se você conseguir entrar numa GV, num INSPER, numa PUC, a gente vai pagar a sua faculdade. Você não vai precisar trabalhar 8 horas por dia, você vai trabalhar só 4. Verdade. E a gente está investindo em você. Então, assim, tem muito disso, assim, sabe? Eu acho que, óbvio, você tem que ter políticas para simplificar a vida da mulher. A mulher mãe, ela tem um monte de complicadores que ela precisa de algum tipo de suporte, eventualmente, para continuar trabalhando. Então, você tem que olhar a população negra e, assim, a população negra, ela é mais pobre. Como é que você pode melhorar a vida deles? Em vários aspectos. Porque aquele que se formou na Poli, esse cara tem muitas oportunidades. Tipo, tem muitas empresas que se você contrata uma pessoa negra para um cargo executivo no seu time e mantém ele por mais de 1 ano, você ganha um prêmio. Então, assim, mas todo mundo tá brigando por aquele que se formou no ITA, entendeu? Então, eu acho que tem sim que dar oportunidade, tem sim que ter espaço, tem sim que representar, mas eu acho que a forma como as empresas fazem isso, elas têm que tomar mais cuidado, porque assim, o que ela realmente quer? Ela realmente quer melhorar para essa população, para esse grupo, ou ela quer botar no jornal, olha como eu sou ESG? Exatamente. E aí tem um monte de outras práticas que são horríveis contra clientes, contra funcionários, um monte de assédio que, não, mas é a história do todes, né? O todes. O todes, ele então, é ESG? Então a resposta é sustentável? Então, assim, é sustentável? Quando você escreve todes, você deixa mais gente feliz ou mais gente infeliz? Acho que deixa mais gente infeliz, porque tem aquela pessoa que ela precisa da acessibilidade do celular e o todos não atende ela. Então, assim, é isso. Então, assim, o que é você ser uma empresa amiga? Você tem o seu cardápio, tá em braille, não adianta você falar que você é um restaurante ESG e não tem cardápio em braille. Verdade. Então, o que o deficiente, você vai chamar o deficiente auditivo, mas você vai chamar e ele não vai ter como ouvir. Então, no final das contas, o que eu acho é o seguinte, eu acho que sim, a gente tem que olhar mais para o meio ambiente, sim, a governança em geral precisa melhorar, e sim, a gente precisa ser para todo mundo, ser para as comunidades. Eu sou muito a favor de que as pessoas se eduquem e que que a renda aumente. Sim, você tem grupos que têm mais dificuldade que você precisa incluir, mas o ESG, nessa forma como ele é divulgado, de narrativa, de briga, de nós contra eles, isso aí não vale a pena. Isso daí não vale a pena. Ó, uma aula aqui da Elo, hein, gente?